Existe uma dança invisível, mas que é absolutamente vital, acontecendo agora mesmo, dentro do corpo de todos os animais. É um ato de equilíbrio de altíssima precisão entre dois minerais, sabe? E esse balanço, ele define tudo, da força de um osso até a batida de um coração. Agora pensa comigo, o que um cavalo correndo a toda, uma galinha botando um ovo e um gatinho ronronando poderiam ter em comum? Parece uma pergunta meio aleatória, né? Mas a resposta, olha, revela um dos segredos mais básicos da biologia animal. A conexão é essa aí, uma gestão constante, super precisa de cálcio e fósforo. É como se fosse um motor silencioso que move praticamente todas as funções do corpo. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Vamos mergulhar nisso. Antes da gente ver esse ato de equilíbrio em ação, primeiro a gente precisa conhecer os protagonistas. Quem são esses minerais e por que, afinal, eles são tão indispensáveis assim? Sabe, é muito fácil a gente pensar que cálcio e fósforo servem só para, sei lá, construir ossos e dentes. Mas a verdade é muito mais complexa. Eles são a base para o movimento, para o sistema nervoso funcionar, para gerar energia. Literalmente, cada batida do coração, cada respiração depende desse balanço. E agora, olha que interessante, essa necessidade muda muito de bicho para bicho. Por exemplo, a dieta de um gato precisa ter mais ou menos 0,6% de cálcio. Já uma vaca produzindo leite precisa de 2%. Essa diferença é gigantesca e mostra por que a nutrição tem que ser pensada para cada espécie. É algo crucial. Então, a pergunta de $1 milhão é: como é que o corpo consegue gerenciar essa economia de minerais com tanta perfeição? A resposta é que ele tem um sistema de controle, nossa, incrivelmente elegante. Uma verdadeira obra-prima da biologia. Isso tem nome, claro. Na ciência se chama homeostase. Pensa que é como se fosse a habilidade do corpo de se autorregular, de manter tudo funcionando ali numa faixa ideal, não importa o que esteja acontecendo do lado de fora. É um ajuste fino o tempo todo. Esse sistema funciona em 3 passos básicos. Primeiro, entra pela comida, pela ingestão. Depois, o que não é usado na hora vai para o armazenamento. E aqui vem uma ideia legal. Os ossos funcionam como um banco de ossos. O corpo pode depositar ou sacar minerais de lá, conforme a necessidade. E por fim, o que sobra é eliminado. Simples assim. Ok, mas quem é que comanda essas operações todas? Quem autoriza os saques e depósitos nesse banco de ossos? Bom, os grandes gerentes dessa operação são mensageiros químicos muito poderosos, os hormônios. O sistema todo funciona num ciclo de feedback. É como um termostato. Se os níveis de cálcio no sangue caem, um alarme interno toca e um hormônio entra em ação para subir o nível. Se os níveis sobem demais, outro alarme, outro hormônio para baixar. É um ajuste constante o tempo inteiro. E para fazer esse ajuste, o corpo usa principalmente 2 gerentes. De um lado, tem o paratormônio, o PTH. Ele é o acelerador. Quando o cálcio está baixo, ele entra em cena para aumentar. Do outro lado, tem a calcitonina. Ela é o freio. Se o cálcio sobe demais, ela age para diminuir. Um empurra, o outro puxa, e assim eles mantêm o equilíbrio perfeito. Vamos dar um zoom em como o PTH age? Imagina que o nível de cálcio no sangue caiu. O PTH é liberado e manda uma ordem direta para os ossos. Lá, ele ativa umas células que são tipo uma equipe de demolição microscópica. Elas quebram um pouquinho do tecido ósseo e liberam cálcio que estava guardado de volta para o sangue. Pronto, nível normalizado. Só que o PTH não trabalha sozinho. Ele tem um parceiro essencial, que é a vitamina D. Sem ela, nada disso funciona. A função principal da vitamina D é basicamente abrir a porta do intestino para deixar o cálcio da comida entrar no corpo. Se não tiver vitamina D suficiente, o cálcio que o animal come simplesmente passa direto, vai embora. Bom, tudo isso é lindo quando está funcionando direitinho. Mas e quando esse sistema falha? O que acontece quando o equilíbrio se quebra? Aí, as consequências podem ser bem sérias e muitas vezes bem rápidas. Basicamente, existem 2 cenários principais de problema. A hipocalcemia, que é a falta de cálcio, pode causar problemas neuromusculares, como a famosa febre do leite nas vacas. E, no extremo oposto, a hipercalcemia, que é o excesso de cálcio, pode levar desde a uma apatia, uma letargia, até problemas cardíacos bem graves. A boa notícia é que, por conhecer tão bem esse sistema, a ciência veterinária hoje em dia consegue intervir. Existem maneiras muito precisas de ajudar os animais a reencontrar esse equilíbrio quando ele é perdido, e as intervenções são muito diretas.
Numa crise de falta de cálcio, por exemplo, uma injeção de gluconato de cálcio na veia pode salvar a vida de um animal em questão de minutos. Para problemas de longo prazo, a suplementação com vitamina D é chave. E até para tratar o excesso de cálcio, a própria calcitonina, aquele freio, pode ser usada como remédio. E o mais fascinante é que a ciência não para por aí. Os avanços são incríveis. Em vez de só ficar suplementando, as pesquisas mais novas focam em usar proteínas específicas que, na prática, dão uma instrução para o corpo, dizendo: ei, regenera esse osso que foi perdido. Ou seja, o grande salto aqui é que, ao entender o sistema a fundo, a gente sai no modo de só tratar o sintoma e passa a criar terapias que estimulam os próprios processos de cura do corpo. É uma mudança de chave, um avanço e tanto,